que fazer com a escassez de água? É uma pergunta que tem inquietado governos e pessoas de todo o mundo nos últimos anos. E você em casa, quando criança, já deve ter ouvido que sem água não há vida. E é bem verdade. Temos de criar soluções para não viver sem este precioso líquido. Mais de 5 mil milhões de pessoas poderão sofrer com a carência de água até 2050. Mas mitigar este problema é possível através de soluções baseadas na própria natureza. Para discutir o reaproveitamento de água, especialistas de todo o mundo reuniram-se num fórum conhecido como Semana Mundial da Água. Mais de 300 representantes de organizações não governamentais e empresas debateram acerca de ecossistemas, água e boa governação de recursos para o desenvolvimento humano. Foram 240 sessões no evento anual organizado pelo Instituto Internacional de Água da Suécia. 3 anos depois das Nações Unidas aprovarem a Agenda 2030 para construir um mundo melhor, os organizadores da Semana Mundial da Água comprovaram avanços e obstáculos para alcançar as metas fixadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A biodiversidade e as soluções baseadas na natureza, tema escolhido pela ONU para o Dia Mundial da Água deste ano, celebrado no passado dia 22 de março. Também foram objetos de debate com especial interesse para infraestruturas verdes e azuis. Em 2050, mais de 5 mil milhões de pessoas poderão ver-se afetadas pela falta de água, devido às mudanças climáticas, o incremento da demanda por este recurso e a contaminação, segundo as Nações Unidas. E neste ano, vivemos alguns momentos que nos aproximam desta realidade. Inundações de uma violência sem precedentes, como as que açoitaram Lagos, Índia ou Tailândia, só para mencionar episódios dos últimos meses. Incêndios arrasadores e secas como a do Senegal, que ameaça deixar 245 mil pessoas sem comida. Um sinal muito claro dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o crescimento econômico e demográfico e os padrões cada vez mais imprevisíveis do clima e da água impõem a segurança hídrica global. 3.600 milhões de pessoas em todo o mundo, quase metade da população mundial, vivem em áreas com potencial escassez de água pelo menos um mês ao ano. E esse número poderá aumentar entre 4.800 e 5.700 milhões de pessoas em 2050, segundo estimativas das Nações Unidas. Para avançar, os participantes asseguraram ser necessário adotar um enfoque mais integrado que contemple vários objetivos. Nessa perspectiva, a água pode ser a chave para a implementação eficaz tanto da Agenda 2030 como dos Acordos de Paris contra as Mudanças Climáticas, firmado em 2015. E as infraestruturas baseadas na natureza podem ajudar a mitigar este problema, melhorando a distribuição e a qualidade da água, como também reduzindo o impacto dos desastres naturais. A Etiópia, por exemplo, procurou na natureza a solução para os problemas derivados da construção de estrada, que, quando estão mal executadas, agravam as inundações e a erosão. Algo que pode ser testemunhado em grandes estradas moçambicanas, com especial atenção para circular, um empreendimento mega milionário incapaz de escoar as águas das chuvas. A iniciativa Ethiopia Roads for Water usa e recolhe a água através de valas, tanques de armazenamento e desvios criados para mitigar os efeitos das inundações em zonas baixas, ajudando a estabilizar as bacias hidrográficas das montanhas. Este sistema, que se explora também em mais outros 12 países, contribui também para aumentar a produtividade das áreas de cultivo próximas, ao mesmo tempo que reduz os custos de manutenção das estradas. A cidade queniana de Kitui, a 150 km a este de Nairobi, encontra-se num território semiárido caracterizado por 2 estações de chuvas que se alternam com um período seco em que a água escasseia. Para responder a este desafio, o governo planeia construir 2.000 barragens de areia, cada com capacidade para armazenar 10 mil metros cúbicos de água por ano. Outro exemplo chega da Índia, onde foi colocado em marcha um projeto piloto na bacia do rio Ramganga para armazenar água e reduzir os riscos de inundações. Esta iniciativa permite desviar e reservar cada ano um máximo de 70 mil metros cúbicos de água debaixo da terra. Os agricultores podem cultivar até 35 hectares de terra na época chuvosa e 11 na estação seca. Na Semana Mundial de Água, que ontem terminou, também foi abordado o problema dos microcontaminantes e a poluição por plástico, que também foi objeto de debate na última Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que teve lugar em Nairobi. Os organizadores do evento insistem que todos somos chamados a contribuir aos desafios no âmbito da água e saneamento, incluindo empresas, recordando que as soluções baseadas na natureza e o investimento verde podem proporcionar benefícios econômicos e sociais, ao mesmo tempo que mantêm a integridade do ecossistema ou, inclusive, melhoram as condições ambientais do meio onde se aplicam.
O que acabamos de ver são diferentes sintomas da mesma enfermidade, a escassez de água, que se define como um fosso entre a água disponível e a procura. Quando não há água suficiente para abastecer a toda a gente, é impossível preencher todas as necessidades da sociedade. Fenómeno complexo que se manifesta de 3 formas diferentes: escassez física, econômica e institucional. Uma descrição que serve para entender que a falta de água pode ter múltiplas causas que se relacionam e contra as quais é impossível lutar numa única frente. É assim que termina o primeiro bloco do nosso jornal. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já. Até já! As dificuldades. Por causa da doença parei de estudar. Os problemas. Me meteram lá na série. As perdas. Reportamos dramas que nos fazem sentir na pele a dor de quem sofre. Com os nossos celulares e câmeras, vamos atrás das notícias. Damos voz a quem muitas vezes não é ouvido. Afinal, quando uma pessoa vai meter a cash, tem que pagar. Mostramos uma maneira diferente de fazer jornalismo. Este é o Jornal da Malta. E é dessa forma que começamos o nosso programa. Feito de jovens para jovens. Olá malta, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso jornal. Tampas e garrafas jogadas fora levam 200 a 500 anos para se decompor, prejudicando assim o meio ambiente. E a reciclagem pode ser uma solução para este problema. Conheçam Agostinho, que recicla tampas de garrafas. Apanhar tampas de garrafas na rua faz parte da rotina do trabalho de Agostinho Tuvela, uma atividade que o jovem de apenas 23 anos de idade vem desempenhando há mais de 15 anos. Surgiu com os meus 7 anos, nos Babianos, que havia um lugar perto de casa, e aí me apaixonei com a arte deles. Diariamente, Tovela recolhe em média 600 tampas de garrafas PET e de alumínio sem nenhuma dificuldade, porque podem ser encontradas um pouco por todo lado. E com elas faz objetos decorativos. Recebo as tampinhas porque as tampinhas ajudam o meio ambiente e é muito fácil adquirir. Quando descartado, o plástico leva em média 200 anos para se decompor e o alumínio 200 a 500 anos. Durante este período, causam poluição constante das águas do mar, dos rios e do meio ambiente em geral. Então é importante que as pessoas percebam exatamente da importância, passa a redundância, da importância deste tipo de arte em prol do ambiente. Primeiro porque nós nas nossas casas, nós geramos muito lixo, nós produzimos muito lixo e nós, à medida que nós assumimos aquilo como lixo, não olhamos para outra funcionalidade, para outra utilidade que podia se dar àquele resíduo. As garrafas podem servir para decoração, podem servir para potes, para conservar arroz, feijão dentro de casa e fica fantástico. As tampinhas podem ser usadas, se usado a criatividade, elas podem criar cenários muito bonitos, moldes muito bonitos e não só, isso pode gerar renda. Para além de proteger o meio ambiente, é com a reciclagem das tampinhas que Tovela garante o seu sustento e dos seus irmãos. Bom, por exemplo, esse peixe aqui depende do tamanho. Sim. Porque leva o mundo desse para fazer. Esse peixe posso vender a 2.000. Conhece o artista plástico Alberto Correia na nossa entrevista da semana. Olá malta, sejam bem-vindos a mais um espaço da entrevista. A arte também é uma forma de afirmação identitária e hoje contamos com a presença de Alberto Correia, ele que é ilustrador, professor, designer e artista plástico. Correia, seja bem-vindo ao nosso espaço da entrevista. Olá, malta, muito obrigado por esta oportunidade. Chamo-me Alberto Correia e vou aqui falar sobre os trabalhos em diferentes áreas que eu tenho vindo a desenvolver. Muito obrigado. Exato. No início deste ano criou um projeto que ajuda jovens, crianças desfavorecidas à arte de pintar. Como é que surge essa iniciativa? Eu precisava recrutar algumas pessoas que não tivessem muita condição para poder ter um trabalho, ter um emprego e por aí em diante.
mas que pudessem aprender e posteriormente pudessem empreender. Hoje em dia é difícil dizer-se que há emprego em Moçambique, mas há trabalho. Então eu sou um exemplo disso. Eu sou um trabalhador, um trabalhador no campo das artes plásticas, e eu quero que todas essas outras camadas a quem me associei também se tornem, nesse caso, profissionais nessa matéria. Por trimestre graduam mais de 20 artistas plásticos. Quais são os desafios? Não usamos material assim de alta qualidade, porque é um curso básico, não pode-se ter tudo em 3 meses. Se tivesse como ter algum financiamento, algum patrocínio nessa vertente, por exemplo, do material, já era uma mais-valia para o próprio projeto. Sob o ponto de vista percentual, quantos formados já estão a viver da arte e que tenham passado pelas suas mãos? Tenho por aí 50% a 60% deles já a trabalharem todos os dias com arte, desenho e pintura. Sim, temos muitos artistas plásticos. Qual é o diferencial da sua arte? O que leciona? O diferencial da minha arte está na psicologia, né? Como ser artista, como trabalhar com a arte, como viver da arte. Para além da componente da psicologia, o que eles aprendem a pintar? Assim, eu dou princípios básicos de desenho, né? Para desenvolvimento da habilidade motora primeiro, né? Então, desde desenho livre, desenho de observação, desenho analítico, anatomia, pintura, várias técnicas de pintura e pronto, alguns movimentos artísticos que é para poderem também se situar, porque há pessoas que são mais naturalistas, gostam de pintar a natureza. Malta, ajuda a entender a ti próprio e ao mundo através da arte. Obrigado pela sua atenção, prometemos estar cá novamente para a semana. Au revoir. Depois desta conversa inspiradora com o artista plástico Alberto Correia, vamos a um curtíssimo intervalo. Malta, não saiam daí. As dificuldades. Por causa da doença parei de estudar. Os problemas. Me meteram lá na serra. As perdas. Reportamos dramas que nos fazem sentir na pele a dor de quem sofre. Com os nossos celulares e câmeras, vamos atrás das notícias. Damos voz a quem muitas vezes não é ouvido. Afinal, quando uma pessoa vai meter a cash, tem que pagar. Mostramos uma maneira diferente de fazer jornalismo. Este é o Jornal da Malta. E é dessa forma que começamos o nosso programa. Feito de jovens para jovens. Malta, sejam bem-vindos à terceira e última parte do nosso jornal. Segundo a declaração de Abuja, os países africanos devem destinar 15% do seu orçamento ao setor de saúde. E Moçambique, neste momento, destina apenas 7% a este setor. Com vista a encontrar alternativas de financiamento para o setor de saúde, várias organizações juntaram-se na Conferência Internacional de Saúde. Confira. Moçambique ainda enfrenta diversos desafios no que diz respeito à alocação de fundos para o setor de saúde. Para responder a este desafio, o Ministério apresentou na Conferência Internacional sobre Saúde, realizada entre os dias 28 e 29 de agosto, um plano estratégico que prevê tornar o orçamento do Estado a principal fonte de financiamento para o setor de saúde, reduzindo em 100% a dependência a recursos externos. O Ministério da Saúde, perante este cenário, neste momento está a desenhar aquilo que é a proposta desta estratégia de financiamento, que tem como objetivos principais, primeiro, olhar para aquilo que é a eficiência para a melhoria dos serviços de saúde, em termos da alocação de recursos, em termos não só da alocação, mas também para o uso eficiente dos mesmos recursos. Para o médico e pesquisador nigeriano Francis Jakuns, um dos oradores da conferência, antes de aumentar o orçamento destinado ao setor de saúde, é preciso analisar onde extrair os recursos de modo a não prejudicar o orçamento que é alocado a outros setores prioritários. For instance, to be able to raise more fund without
affecting the other sectors. It is difficult, especially if the fund is coming from government. So the health sector can work with the Ministry of Finance to be able to float bonds that will be directed to specific results in the health sector that will help to raise indigenous and foreign revenue for health. Em 2001, Moçambique, juntamente com outros países de África, comprometeram-se a observar os imperativos da Declaração de Abuja. Esta estabelece que os países em desenvolvimento destinem 15% do seu orçamento para o setor da saúde. Contudo, Moçambique destina apenas 7%. A Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República aponta a escassez de recursos como um dos entraves para o alcance dos objetivos estabelecidos na Declaração de Abuja. Neste momento, contamos até praticamente com recursos internos e ainda existe um déficit e que, por consequência, acaba, de certa forma, em minha análise, afetando alguns setores, mas, no entanto, há um grande esforço que está a acontecer para se cumprir esta meta. Passar a responsabilidade do setor de saúde às autarquias locais e tornar a saúde uma prioridade na agenda do governo são algumas alternativas para garantir uma gestão mais eficiente dos recursos públicos deste setor, defendem alguns parlamentares. É preciso garantir que estes serviços sejam sim descentralizados para garantir que os municípios olhem para a população das suas áreas e possam resolver os problemas mais prementes que têm a ver com a questão da saúde, acesso a medicamentos. Se nós olhássemos para a saúde como a União Africana olha para a saúde, então estaríamos a priorizar a saúde, então teríamos 15%, 16%, 20% para a saúde, igual para a educação e menos para as instituições de repressão. Para a sociedade civil, a conferência foi uma oportunidade para fazer chegar as suas preocupações a quem é de direito e deixar a sua opinião sobre os aspectos a melhorar na gestão do setor de saúde. Tentamos dizer a verdade. Agora, quanto ao financiamento, espero que o recado seja dado, foi dado e que o governo tome a peito e faça algo para este setor vital que é da sociedade, que é a saúde. A conferência foi organizada pela Fundação de Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil em parceria com o Ministério da Saúde e contou com a participação do setor privado, organizações da sociedade civil, pesquisadores nacionais e internacionais. A mesma visava encontrar alternativas de financiamento e gestão para o setor de saúde, numa altura em que os recursos públicos alocados a este setor são escassos. Nós fazemos uma avaliação muito positiva. Estiveram aqui presentes todos os atores da sociedade civil que, de forma direta ou indiretamente, têm interesse de ver o setor da saúde muito mais robusto do que está agora. O que nós vamos fazer agora é tentar desenhar políticas que vão ajudar o setor da saúde a incrementar praticamente as receitas que tem. Essas receitas provenientes da atividade desenvolvida pelo setor privado, indústrias extrativas e entre outros. O saneamento do meio continua a ser um problema em vários pontos do país. O bairro de Xamanculo C está a beneficiar de um projeto de saneamento do meio. Doenças diarreicas e outras relacionadas ao saneamento do meio são uma realidade nas zonas urbanas em Moçambique. Um dos exemplos é o bairro de Xamanculo C, na cidade de Maputo, que apresentava índices acentuados de cólera, malária, mas também imundície, devido à deposição de águas negras e lamas fecais nas estradas. Quem o diz é Zeferino Chioco, secretário do bairro. Problemas ligados ao saneamento. Para o nosso bairro havia muitas dificuldades até para a transitabilidade, porque os munícipes, devido às condições precárias, físicas e urbanísticas, então atiravam as águas à via pública. Estou a falar de águas negras, e isto dificultava a melhor acessibilidade das pessoas. Há pessoas, por exemplo, que em algumas ruas já evitavam passar por elas por causa do mal-estar que se verificava lá. Aliado a isso também registravam-se problemas de saúde,
A título de exemplo, mesmo no ano passado nós tivemos registro de casos de eclosão de cólera aqui no bairro que resultaram em 2 óbitos. Para fazer face a este problema, o município, em parceria com privados, levam a cabo desde 2009 o projeto de construção de sanitários comunitários no distrito municipal de Tamanculo, por apresentar graves problemas de saneamento. O primeiro sanitário construído localiza-se no quarteirão 7 do bairro de Tamanculo C, que na altura apresentava a situação mais crítica. Mas encher, era só entrar uma pessoa, tirar aquela sujidade, cavar outro sítio, tirar aquela sujidade e pôr noutra coisa. Não estávamos bem naquela outra casa de banho, porque era aquela casa de banho de covo. Já agora estamos bem mesmo. É satisfatório porque aqui no Tamanculo C, vindo de fora, não pedia a casa de banho a ninguém, negavam as pessoas. Desde a sua implementação, foram construídos no distrito 687 sanitários, beneficiando mais de 26 mil famílias, das 119.500 famílias residentes naquele distrito. Atualmente, o projeto investe em infraestruturas de pequenas dimensões, onde os beneficiários devem pagar 4.000 meticais de forma parcelada. Com participação, uma pequena participação, em termos, fala em percentagem, é uma percentagem que se tira. Uma parte desse dinheiro que eles tiram contribui para mais casas de banho dos outros, porque o governo e os parceiros podem. Do Tamanculo C, vamos às oportunidades de emprego que o mercado nacional oferece com o nosso colega Aldemiro Banda. Olá malta, sejam bem-vindos à rubrica Emprego desta semana. Acompanhe aqui as principais vagas que o mercado oferece. Começamos pela região sul do país, concretamente pela cidade de Maputo, onde há uma vaga disponível para um técnico mecânico. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter formação técnico-profissional em mecânica. Ainda no sul, mas desta vez na cidade de Xaixai, há uma vaga disponível para um supervisor de vendas sénior. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter formação superior em gestão e habilidades de planeamento e liderança. Do sul, viajamos para o norte do país, concretamente para a cidade de Nampula, onde há uma vaga disponível para um motorista. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um ensino médio concluído e uma carta de condução profissional válida. Do norte, viajamos para o centro do país, concretamente para a cidade de Moatize, onde há uma vaga disponível para um técnico de planeamento e programação de manutenção. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um ensino técnico profissional concluído. Ainda no centro, mas desta vez na cidade da Beira, há uma vaga disponível para um tubista. Isso mesmo, um tubista. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um ensino técnico profissional em serralharia e disponibilidade de trabalhar a tempo inteiro. Malta, com relação às vagas de emprego, por hoje é tudo. Tenha mais informações através das nossas redes sociais. Continue ligado ao nosso jornal. Do emprego, vamos à cultura, e por sinal, cultura moçambicana, que atravessou fronteiras nacionais através da Associação Cultural ROD, que fez apresentações na Europa e na Ásia. Confira. Ao som da timbila, batuque, nhatiti e outros instrumentos tradicionais, o grupo cultural ROD esteve de junho a agosto do corrente ano a levar a cultura moçambicana além fronteiras, numa digressão denominada Ricone, que em português significa existimos. Alemanha, o outro para a Bélgica, Dinamarca e o primeiro encontro internacional de culturas em Macau. Uma dança de sofala que se chama Tema-Tema, a própria dança Xigubo, né, o Mapico, o Zore, Maquai. Rodi, nome do grupo cultural, significa pedir permissão. Permissão para aprender dos mais velhos sobre a cultura moçambicana, preservá-la e divulgá-la além fronteiras.
temos esses instrumentos tradicionais como uma forma de espelhar o mosaico cultural moçambicano. O representante do grupo cultural acredita que ainda há muito trabalho por se fazer para que a cultura moçambicana seja conhecida. Na verdade, temos muito trabalho de fazer para que Moçambique seja igual a outros países que conseguiram vender seus produtos artístico-culturais. Para além de espetáculos, o grupo organizou workshops sobre a cultura moçambicana em todas as cidades por onde passou. Os workshops que nós demos de danças tradicionais moçambicanas, já tínhamos as salas preenchidas, né? As pessoas se inscreveram e até tivemos que deixar outras pessoas de fora que já não tinham espaço para poderem se inscrever. É o som da Timbila que termina mais uma edição do programa que traz o melhor da informação jovem. Mas não se esqueça que pode acompanhar estas e mais notícias através das nossas redes sociais. Convide e partilhe as informações das nossas redes sociais com amigos e familiares. Malta, marcamos o próximo encontro para daqui a 7 dias. Até lá! Feito de jovens para jovens.